Olá, boa noite a todos. A gente está aqui em mais uma reunião integrada online 2022, juntando a equipe aqui do Rio de Janeiro, do time de Oncologia Torácica, com a equipe também do pessoal de São Paulo, de Oncologia Torácica. Hoje apresentam os temas eu e a doutora Cíntia Bugnar, discutindo um pouquinho, até aproveitando esse ensejo do pós-ASCO, Congresso Americano de Oncologia Clínica 2022, a gente quer discutir um pouco os temas focando um pouco na medicina personalizada no câncer de pulmão, que é o que cada vez mais vem se desenhando e se destaca como importante tema dentro da área de oncologia torácica. Então, a gente primeiramente vai discutir o tema com a doutora Cíntia Bugnar dos pacientes com alta expressão de PDL1 e como tratar esses pacientes da melhor forma possível, explorando os novos dados que nós temos. E em seguida eu converso um pouco com vocês sobre os pacientes com fusão do gen ALK e como a gente consegue tratar esses pacientes na primeira linha e discutindo as melhores estratégias para tratar esse paciente. Então, vou passar agora a palavra à doutora Cíntia Bugnar para a gente começar a nossa conversa. Boa noite a todos, eu agradeço a presença de todos aqui e eu agradeço também a Pfizer e a MSD por poder tornar esse simpósio aqui possível e essa discussão que é tão rica sempre, né, Vitor? Perfeito. Então, acho que é muito importante essa integração com todos, São Paulo, Rio e todo mundo que está aí assistindo. Vou dar um recado antes de começar a falar. A gente tem um chat, vocês podem mandar mensagem se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, que a gente lê aqui depois. Depois que acabar as nossas apresentações, a gente vai fazer aí um bate-papo e a gente vai tirando qualquer dúvida, tá bom? Então, eu vou começar hoje a falar, precisava apresentar o slide. Isso, muito obrigada. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre pacientes com alta expressão do PDL1, como tratar. Eu fiz uma apresentação um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu não vou falar estudo e falar o que é o paciente com câncer de pulmão com PDL1, porque isso a gente já sabe, a gente já está mais na questão do que fazer com esse paciente que é com alta expressão. Então, hoje eu vou falar sobre a imunoterapia no câncer de pulmão de não pequenas células, bem por cima, um briefing assim. Vou falar sobre estudos retrospectivos, 2 estudos retrospectivos que eu achei muito interessantes para trazer à tona essa discussão. Um de vida real e um que é uma análise de estudos do FDA, que foi apresentado na ASCO. Vou falar um pouco sobre TMB, perspectivas, e aí eu concluo. Então, a imunoterapia no câncer de pulmão começou, em 2002, mais ou menos, a gente tinha os doublets de platina, e foi quando a gente chegou à conclusão que combinação de quimioterapia era muito importante. E em 2009, a gente tem um marco, que é o primeiro real biomarcador, que era a mutação do EGFR. A gente já tinha o gefitinib, quem é daquela época lembra, a gente acabava usando para todo mundo, e alguns pacientes tinham uma super resposta e outros iam super mal. Até que o Tony Mock apresentou esse estudo mostrando que os pacientes que tinham a mutação do EGFR realmente tinham uma resposta importante. E a partir daí foram se desenvolvendo outros biomarcadores, como o PDL1. Em 2016, a gente teve a publicação da Associação de Resposta desses pacientes que recebiam imunoterapia, no caso, pembrolizumab isolado, nos pacientes que tinham PDL1 acima de 50, e a resposta era muito importante e se mantinha por muito tempo. É o que chamava a atenção da imunoterapia em relação à quimioterapia. Em 2018, logo na sequência, olha quanto tempo a gente demorou para descobrir isso, mas a partir daí, como as coisas foram rápidas. A associação de quimio e imunoterapia levava a uma alta resposta e ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão em qualquer paciente com qualquer PDL1, mas muito mais marcada nos pacientes que tinham esse biomarcador mais expresso, com PDL1 de 50 ou mais. Em 2019, a gente teve a publicação do estudo do Checkmate 227, que mostra que a associação de inibidor de checkpoint anti-CTLA4 também é importante nesses pacientes, também leva a um ganho de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, mas não necessariamente associada ao PDL1.
E o Checkmate 9LA mostrou que a associação com desse mesmo esquema, com 2 ciclos de quimioterapia, também levava a um ganho importante de sobrevida global, sobrevida livre de progressão. E com tudo isso, é assim que a gente ficou hoje, com muitas opções. Então, os pacientes que têm os alvos, né, ALK, ROS, EGFR, vão receber suas drogas-alvo e eles estão fora dessa questão. Porque mesmo com a expressão de PDL1, é importante lembrar que esse PDL1 não se traduz em resposta à imunoterapia. Mas os pacientes que têm um PDL1 altamente expresso, acima de 50%, tem uma gama de opções muito grande, como o uso do pembrolizumab, que no final das contas acaba sendo mais utilizado, mas a gente tem outros, como atezo, semiplimab, combinação de nivo e ipi, e as combinações com quimioterapia, que eles também podem receber, eles também se beneficiaram nos estudos, como pembro com carbo e alinta, atezo com beva, paclitaxel e carbo, atezo, nab-paclitaxel e carbo, ipinivo e 2 ciclos de quimioterapia, e nos escamosos, pembro e nab-paclitaxel ou paclitaxel e carbo. Então, a dúvida fica em como a gente escolhe esse tratamento. Então, primeiro eu vou trazer essa apresentação da Solange Peters, que ela apresentou numa plenária virtual da ESMO, que eu achei muito interessante, achei muito legal para levantar muitas dúvidas. E ela fala sobre a efetividade dos inibidores de PDL1 ou PD1 em combinação com químio versus imunoterapia sem quimioterapia, né, nesses pacientes autoexpressores. E eles utilizaram um banco de dados chamado Flatiron, que, na verdade, é um pouco confuso a maneira que eles pegam esses dados. Então, são alguns dados estruturados, alguns dados não estruturados, como notas do médico, a patologia e tal. Eles juntam tudo isso em um banco de dados, e foi esse banco de dados que foi analisado, é americano. E eles avaliaram, então, os pacientes, pegaram esses pacientes, pegaram alguns endpoints, alguns pacientes que eram elegíveis, como, por exemplo, eram só pacientes não escamosos, e pegaram os pacientes que fizeram químio sozinha, imuno sozinha, ou imuno com químio. Eles, como não era randomizado, eles usaram um score que eles tentaram balancear essa diferença entre um grupo e o outro, para depois analisar a sobrevida. Então, a primeira coisa que chama muita atenção nesse banco de dados é que os pacientes que recebiam imunomono, eles, no geral, eram pacientes mais velhos. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas eram 37% desses pacientes tinham acima de 75 anos. E no grupo que recebia químio e imuno, eram 20%. Então, já era uma diferença bem importante. A gente também pode ver uma diferença no grupo de pacientes que eram metastáticos, porque no grupo químio e imuno, a maioria abriu o quadro como metastático. E, na verdade, nos 2 grupos, mas tinha mais pacientes que abriram o quadro como metastático, e no grupo imunoisolado, muitos pacientes eram recorrentes, então já eram pacientes que já eram previamente doentes. E aí, então, eles fizeram esse balanceamento dos dados para tentar fazer uma comparação um pouco mais balanceada aí depois dessa análise. E eles chegaram à conclusão de que a sobrevida global era muito semelhante entre os 2 grupos, para quem recebeu imuno isolada ou imuno combinada, com uma leve tendência a ser melhor no grupo com quimioterapia, mas sem significância estatística para a sobrevida global. Quanto à sobrevida livre de progressão, ela foi um pouco melhor, mas foi com pouca diferença no grupo que recebeu químio e imunoterapia. E aqui eu trouxe uma análise de subgrupo, que foi uma coisa que eu achei que foi muito interessante, mostrou para a gente que os pacientes que tinham histórico
não tinham histórico de tabagismo, eram pacientes nunca tabagistas, eles realmente não se beneficiaram tanto da imunoterapia quanto os outros, porque todos os outros tanto faz, não favoreceu ou a imuno ou a químio com imuno, mas no grupo que eram não tabagistas, eles realmente não, eles tinham muito mais benefícios se eles tinham a quimioterapia associada, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, as conclusões desse estudo que ela apresentou, que eu achei super interessante, era que, na verdade, não tinham diferenças de sobrevida global nem sobrevida livre de progressão, e que a imunomono aparentemente era pior nesses pacientes não tabagistas ou pouco tabagistas. Então, eu trouxe aqui alguns outros estudos que eu achei interessantes para conversar um pouco sobre essas apresentações dela. Essa publicação fala sobre os inibidores de PDL1 em pacientes que não eram tabagistas ou com baixa carga tabágica comparada com os pacientes altamente tabagistas, exatamente nesses pacientes com PDL1 acima de 50%. E o que a gente pôde perceber é que os pacientes realmente que eram tabagistas, a escolha das cores aqui não foi muito feliz, mas os pacientes tabagistas, eles tiveram um ganho de sobrevida livre de progressão muito maior do que os que nunca tinham fumado ou que tinham fumado pouco, e também uma maior taxa de resposta em relação aos pacientes que nunca tinham fumado ou que eram pouco tabagistas, que tinham uma carga tabágica baixa. Então, realmente, ele mostra que os inibidores de checkpoint, é uma análise retrospectiva também, tá? Chamando a atenção. Chama atenção que os inibidores de checkpoint foram ativos, sim, mas com uma tendência a menor duração de resposta nesses não tabagistas ou com baixa carga tabágica, mas menos ativos do que em quem tinha alta taxa tabágica. Então, comparando a imuno com químio e imuno, porque não é que não faz diferença, né? A gente tem uma diferença aí, que é um preço a se pagar por acrescentar a quimioterapia à imunoterapia. A gente tem que lembrar que os pacientes têm, sim, maior incidência de eventos adversos e, por vezes, severos. Então, por exemplo, neutropenia febril, que você não espera ter no paciente com imunoterapia, ela pode sim, e acontece, em pacientes que recebem a combinação. Todo PDL1 acima de 50% é igual? Não, não é. E eu trouxe aqui um outro estudo que eu achei muito interessante, que mostra a comparação dos pacientes que tinham PDL1 de 50 a 89 com os pacientes que tinham PDL1 90 a 100. Então, nesses gráficos aqui embaixo, você consegue ver em vermelho os pacientes que tinham de 50 a 89 de PDL1, em azul, os pacientes, como a resposta desse gráfico azul é maior do que a do gráfico vermelho. Então, aqui a gente tem 60% versus 30% de taxa de resposta nos pacientes que tinham PDL1 acima de 90%. E isso se traduz também num ganho de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Então, não, os pacientes não são iguais só porque tem PDL1 acima de 50%. Um PDL1 acima de 90% tem uma taxa de resposta, um ganho de sobrevida global, um ganho de sobrevida livre de progressão muito maior do que outros pacientes com PDL1 acima de 50%, que não acima de 90%. Então, agora vamos para a segunda análise que eu falei, que é um estudo que foi apresentado na ASCO. Então, o que eles fizeram foi, eles pegaram vários estudos, essa é a análise exploratória prévia, mas eles pegaram vários estudos que foram submetidos ao FDA, e eles fizeram uma análise dos pacientes com PDL1 acima de 50% nesses estudos. Eu já vou mostrar eles para vocês. Mas essa aqui é uma análise que eles fizeram prévia com os pacientes com PDL1 de 1 a 49, e eles tinham apresentado isso na ASCO anterior. Então, o que eles conseguiram mostrar na ASCO do ano passado é que a associação de químio levou a um ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas em toda a população, de 1 a 49, né? Na verdade, nos pacientes com expressão abaixo de 50%. E agora, a análise se dá nos pacientes acima de 50%.
Então, eles pegaram esses pacientes e foram avaliar os pacientes que receberam quimio associada a imuno ou imuno isolada, e avaliaram principalmente sobrevida global, que era o endpoint primário, mas também sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, fizeram outras análises de subgrupo depois. Então, esses foram os estudos que eles fizeram. Então, percebendo aqui, também é retrospectiva, mas já eram trials, então, você espera que os dois grupos tenham um balanceamento maior. Então, foram vários estudos de combinação de quimio e imuno e vários estudos de imunoterapia isolada. E o que eles conseguiram mostrar é que tinham grupos bem mais balanceados, por esse motivo que eu acabei de explicar, mas como é agora uma coisa que a gente tem visto muito na ASCO e tem visto muito em todos os congressos, tem uma baixa representação dos negros e asiáticos que acabam não tendo aí acesso a esses estudos, a pesquisa clínica, que eu passei demais. E quanto à sobrevida global e sobrevida livre de progressão, o que a gente pôde ver é que a sobrevida global não levou a um ganho, apesar de ser numericamente maior no grupo que recebeu quimio associada a imuno, ela não levou a não foi uma diferença estatisticamente significativa. Sobrevida livre de progressão foi um pouco maior, mas pouca coisa, 9,6 meses versus 7,1, e taxa de resposta também foi um pouco maior, não consigo ler muito bem. Também foi um pouco maior no grupo com quimioterapia associada. Chamou muita atenção quando a gente olha os subgrupos analisados, os pacientes acima de 75 anos aparentemente se beneficiam muito mais de imunoterapia isolada e não se beneficiam tanto da associação com quimioterapia, e novamente os pacientes que nunca fumaram ou eram pouco tabagistas, eles se beneficiam muito mais da associação com quimioterapia. Então, aparentemente, esses pacientes realmente precisam de quimioterapia, os pacientes que nunca fumaram. E nos pacientes acima de 75 anos, talvez valha a pena a gente ter essa discussão se realmente eles merecem quimioterapia ou não. Então, a sobrevida livre de progressão, que a gente pôde ver, é muito semelhante ao que a gente viu na sobrevida global, um ganho maior nos pacientes não tabagistas ou pouco tabagistas com quimioterapia, e nos pacientes acima de 75 anos, uma tendência de benefício maior para imunoisolada. Então, o que a gente tem, a conclusão foi que a gente ainda não tem um dado suficiente para definir qual a melhor conduta, já que ambas as estratégias são opções válidas. Será que o PDL1 é o único biomarcador que a gente deve utilizar? Essa é uma publicação que, na verdade, eu estava preparando a aula e encontrei, porque ela foi publicada semana passada. Ela fala sobre o TMB, e, na verdade, é uma coisa que a gente ouve quase nunca, né? Mas, enfim, a gente tem ouvido muito falar do TMB, e a grande dificuldade que a gente tem com o TMB é porque ele é muito heterogêneo entre os estudos. Mas eu achei esse estudo muito interessante, por isso eu trouxe. É um estudo do Memorial, que eles fizeram uma avaliação retrospectiva dos pacientes que receberam imunoterapia lá, e eles conseguiram chegar a um cutoff de 19 mutações por megabase, e associaram isso com sobrevida livre de progressão, sobrevida global e taxa de resposta nesses pacientes que receberam imunoterapia. E o que a gente pode ver é que, independente do nível de PDL1, e eu vou mostrar isso no próximo slide, os pacientes que tinham TMB alto, eles realmente tinham uma taxa de resposta muito maior, uma sobrevida livre de progressão maior e um ganho de sobrevida global também maior. Aqui, estratificado de acordo com o PDL1. Então, os pacientes que tinham acima de 50%, que é o foco da nossa conversa hoje, a gente pode ver que quem tinha um TMB baixo continuava tendo uma alta resposta, mas, comparado com o paciente que tinha um TMB alto, era muito importante a taxa de resposta deles, 56%. Assim também se deu com a sobrevida livre de progressão muito maior em quem tinha o TMB alto, e a sobrevida global, também, que eu achei bem impressionante, chegou a 47 meses nos pacientes com PDL1 acima de 50%,
com TMB alto. E lembrando que esses mesmos pacientes com TMB baixo chegavam a 21 meses, né? Bem menos. Então, agora eu vou falar um pouco das perspectivas e o que a gente espera hoje, porque a gente ouve e fica sempre com as mesmas opções, porque a gente não consegue chegar em um dado muito concreto. E esse estudo Insignia é um estudo que a gente espera sair os resultados dele para a gente ver se não tem um resultado um pouco mais concreto. E a ideia é pegar os pacientes que têm expressão de PDL1, randomizar eles entre receber imuno em primeira linha, seguida de carbo e alinta, como se fosse um tratamento sequencial mesmo, ou imuno com pembrolizumab, seguido de carbo, pemetrexed e o pembrolizumab na pós-progressão, então manter a imunoterapia e acrescentar a quimioterapia, ou fazer tudo junto, seguido de manutenção, que é o que a gente faz nos PDL1s acima de 1%, e na sequência, a gente dá sequência às quimioterapias que a gente faz hoje em dia. E a ideia, o endpoint primário do Insignia é avaliar a sobrevida global. Então, a gente espera ansiosamente os resultados desse estudo para ver se ele não dá uma luz no fim do túnel de ajudar a definir qual a melhor estratégia para a gente. Então, as minhas conclusões é que os pacientes autoexpressores de PDL1 continuam a ter várias opções de tratamento com imunoterapia, incluindo ou não a químio, e essa decisão, a gente tem que tomar ela em conjunto com o paciente, porque, na verdade, não há um único caminho a seguir, não há um caminho que claramente seja melhor do que o outro. Alguns fatores podem e devem ser levados em consideração na hora de fazer essa definição, como histórico de tabagismo, e é o que a gente vem vendo, vem assistindo aí nos últimos estudos, é que pacientes não tabagistas ou com baixa carga tabágica, a gente encoraja, assim, o acréscimo de quimioterapia, porque aparentemente eles realmente se respondem melhor com o acréscimo de quimioterapia. Nos pacientes acima de 75 anos, a gente pode discutir uma imunoisolada, é claro que isso não é taxativo, o paciente acima de 75 anos pode depender de uma taxa de resposta maior e você resolver acrescentar a quimioterapia. E se a gente tiver o TMB, porque também é outra grande questão do TMB, a acessibilidade, você ter o TMB nas mãos antes de começar o tratamento, né, porque pelo menos para mim, eu acabo tendo acesso a ele quando eu tenho foundation na mão, e muitas vezes o paciente já começou algum tipo de tratamento, é estratificar os pacientes entre os melhores respondedores à químio, se ele tiver um TMB alto ou baixo. E a expressão de PDL1 fica um pouco mais fácil agora, a gente não utilizar a quimioterapia nesses pacientes, mas também isso não é nada taxativo. Isso vai de pessoa para pessoa, de médico para médico, e lembrando sempre de tomar essa decisão em conjunto com o paciente. Então, eu agradeço a todos, aqui tem o meu contato, acho que a grande maioria aqui me conhece, se tiver qualquer dúvida eu fico à disposição, e vocês também podem mandar as dúvidas pelo chat, e se for alguém daqui de São Paulo que tiver meu número, pode mandar para o WhatsApp que a gente responde no fim. Muito obrigada, e lembrando a todos que a gente vai ter o simpósio de Oncologia do Américas, eu espero encontrar todos lá. Muito obrigada. Agora acho que é a vez do Vitor, né, Vitor? Depois a gente discute tudo junto? Eu estava pensando nisso, a gente vai fazer alguns comentários agora ou depois, mas pode ficar para depois, não tem problema não. Você que sabe, você quer perguntar já? Para aproveitar o ensejo? Não, acho que a gente pode deixar o pessoal, o público, pensar um pouco mais também nas perguntas, mas assim, eu queria depois até fazer uns comentários, porque até comparando os tópicos, acho que esse seu tópico talvez seja um dos hot topics do momento dentro de oncologia torácica. A gente não teve, claro, né, infelizmente, grandes novidades, grandes mudanças de prática clínica depois ASCO, mas tivemos muitos trabalhos interessantes, como você apresentou, muitas análises, que algumas até levantaram mais perguntas do que respostas. Alguns oncologistas da área dizem que a gente está vendo aquele pelo de barriga, né, que a gente está, enfim, martelando em cima do que a gente já tem para estratificar melhor. Mas deixa para o final, então, no final a gente conversa. Tá bom. Agora você vai apresentar as perspectivas em relação ao ALK, né? Perfeito. Também não tem muita novidade, mas é bom que a gente faz uma revisão, porque eu sei que tem residente na audiência. É sempre bom falar de ALK, a gente fica feliz. É bom, eu gostei do resultado. Então eu vou compartilhar minha tela.
ver se vai dar certo. Acho que está sendo compartilhada. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então tá. Então, bom, gente, hoje eu estou aqui para discutir um pouco sobre paciente ALK positivo, na verdade focando principalmente no tratamento de primeira linha e como tratar esse paciente adequadamente e idealmente no tratamento de primeira linha, focando realmente nisso e fazendo uma pequena revisão também um pouco do tema, de qualquer forma, sem trazer grandes dados novos, mas é sempre boa essa discussão de uma nova perspectiva. Então, essa é a minha declaração de conflitos e interesses. E aí, claro, Cíntia já abordou isso, mas a gente, dentro de oncologia torácica, né, o tratamento de câncer de pulmão é um protótipo no que a gente chama de medicina personalizada, e isso, na verdade, é uma evolução histórica. Então, a gente teve aquela visão tradicional como o câncer de pulmão como uma doença única, mas depois os avanços, justamente com a identificação histológica adequada, entendendo que são diferentes doenças, com comportamentos completamente diferentes, e hoje em dia, cada vez mais entendendo que microambientes tumorais também são diferentes, consequentemente, respostas terapêuticas diferentes. E aí o avanço da patologia molecular, com uma definição melhor de alterações genético-moleculares que perpetuam ciclos celulares anômalos, né, e patológicos, e com um possível desenvolvimento de terapêuticas para esses alvos, e também, como a Cintia abordou também, a expressão, a identificação dessa molécula, desse receptor de PD1 e PDL1, e também da discussão em cima do Tumor Mutational Burden, para estratificar e também decidir qual o melhor tratamento para esses pacientes. E é importante falar em pulmão, porque apesar de a gente sempre ter o conceito, né, o entendimento, muitas vezes até na residência, né, de que mutação driver é raro, de que a gente tem que caçar esse paciente, o que a gente sabe hoje em dia na prática é que cerca de 50% dos pacientes com adenocarcinoma vão possuir algum tipo de mutação driver que já tem algum tratamento aprovado, por exemplo, pelo FDA, ou algum tratamento em avaliação em estudo clínico. Então, essa é uma subpopulação de pacientes, né, os pacientes portadores de adenocarcinoma, eles merecem realmente um olhar atento, onde a gente realmente não pode papar mosca nesse sentido, porque existe uma variedade imensa e cada vez outras sendo identificadas de possíveis alvos e possíveis terapêuticas com excelente taxa de resposta. Então, é claro que, historicamente destacando, as mutações de sensibilidade para EGFR, que pode alcançar até cerca de 17% dos casos, dos pacientes portadores de adenocarcinoma que já com diversas terapêuticas com excelente resultado, e também destacando, por exemplo, as mutações de Carras, que a gente chega a ver em cerca de 25% dos pacientes, mas com a mutação especificamente dentro dessa família do Carras de 12C, também alcançando aí um valor próximo a 13%, com drogas, por exemplo, com o sotorazib, que já tem aprovação aqui pela Anvisa, e tivemos publicação aí dando... aproveitando esse pós-ástico, também discussão da adagrasib como outra possibilidade terapêutica para essa mutação. Então, mais uma mutação que ganha, enfim, um possível tratamento excelente, e aí destacando o ALK, que pode chegar até 7% de prevalência nessa população, com outras terapêuticas, mas aí há de exemplo as outras terapias. E aí, quando a gente, claro, vai falar de mutação de fusão ALK, ou paciente ALK positivo, a gente tem que revisar um pouco da própria fisiopatologia disso. Então, a gente sabe que, na verdade, ocorre uma dimerização ligante induzida nesse receptor, que, na verdade, ele é expresso pouquíssimo em apenas alguns tecidos do nosso corpo, como o sistema nervoso central, intestino delgado, mas que ele pode sofrer realmente uma fusão, né, no cromossomo 2, e aí as extremidades 5' do MLA4, classicamente, e a extremidade 5' do ALK vão receber essa fusão e vão tornar, então, gerar, a partir disso, expressar uma proteína anômala que vai perpetuar um ciclo, uma via de sinalização patológica. E, na verdade, a gente sabe, apesar de não imaginar como uma única via, essa proteína, essa fusão dessa proteína aberrante vai gerar diversas vias de sinalização pró-carcinogênicas no organismo. E a gente sabe, então, como já foi dito, que a prevalência dessa mutação é muito discutível entre subpopulações e também
no mundo inteiro, de acordo com algumas análises, mas varia em torno de 3 a 7% de prevalência nos pacientes de adenocarcinoma. É muito mais prevalente em pacientes não tabagistas ou tabagistas leves, principalmente jovens, e a gente sabe que a fisiopatologia dessa doença acarreta realmente um risco aumentado e alta incidência de metástases cerebrais ou hepáticas. A gente tem a possibilidade de detectar essa fusão e essa alteração através de imunistoquímica ou FISH, ou também Next Generation Sequencing, que é o NGS, que acaba que a gente muitas vezes lança a mão. Então, aqui eu vou repetir esse slide mais para frente. Na verdade, é uma timeline de todas as aprovações para terapêuticas para esse público-alvo positivo, aprovados pelo FDA historicamente. Eu vou desmembrar um pouco desses estudos, comentando um pouco, mas a gente vê que, desde 2011, de forma acelerada, e pelas incríveis taxas de resposta, mesmo em estudo de fase 2, o crizotinib teve aprovação em 2011, com estudos de fase 3 vindo mais à frente. E aí a gente vê que em 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, a cada ano que passa, novos estudos são realizados e novos sequenciamentos são discutidos pela incrível resposta que essa doença especificamente apresenta. Então, agora, eu já até aviso que eu vou entrar naquele meu modo acelerado de falar, porque até para não ficar muito extenso e cansativo, mas é claro que, historicamente, eu sempre gosto de apresentar o Profile 1014, que foi o estudo que avaliou realmente o crizotinib em primeira linha versus quimioterapia. É um estudo que teve os pacientes comparados com pacientes que tinham tanto doença metastática como também localmente avançada. Então, pacientes estadio 3 também foram incorporados, ALK positivo, sem tratamento prévio, podendo ter até o ECOG-PS de 0 a 2, eles eram randomizados 1 para receber crizotinib versus o braço controle para receber quimioterapia baseada em platina com pemetrexed, e esse estudo permitiu crossover para essa população, esse é um detalhe importante. E o que a gente teve foi um ganho expressivo em sobrevida livre de progressão, então o estudo alcançou o seu endpoint primário, 10,9 meses versus 7 meses para o subgrupo que recebeu quimioterapia isolada, e aí a época do estudo ainda sem significância estatística, dados imaturos para a sobrevida global. A gente mais à frente teve outra análise final em termos de sobrevida global para esse estudo, e no primeiro gráfico A mostrando que, apesar de qualitativamente ter mostrado aumento, não atingiu a significância estatística beneficiando o braço de crizotinib, mas lembrando que foi um estudo que permitiu crossover, e a taxa de crossover nesse estudo foi muito elevada. Então, através de uma correção, através de cálculos de pesquisa clínicas, tentando avaliar a questão e retirando a questão do crossover, a gente viu que houve um benefício após correção para análise estatística em sobrevida global com o uso de crizotinib versus quimioterapia citotóxica padrão nessa primeira linha. E aí, a partir disso, diversos outros estudos com novas terapêuticas também foram apresentados. Eu coloquei apenas aqui os estudos fase 3, mas é claro que muitos desses estudos também foram realizados em fase 2 para aqueles pacientes, então, que haviam progredido ao crizotinib, que passou, então, a ser o tratamento padrão na época, a primeira linha para esses tratamentos. Então, a gente tem, por exemplo, a ASCEND-4, que foi um estudo de fase 3 avaliando ceritinib em primeira linha, e aí também mostrando, e aí no caso, comparado já ao padrão, estudo fase 3, comparado ao padrão de crizotinib estabelecido na época depois do Profile, e aí houve um ganho em termos de sobrevida livre de progressão para a população que recebeu ceritinib, essa população tanto avaliada pelo avaliador local quanto equipe de assistente externa, e também, e aí é o grande dado que importa para esses pacientes, a gente sabe que são pacientes que cursam com alta incidência de metástase em sistema nervoso central, então a gente via que o crizotinib apresentava baixa penetração em barreira hematocefálica, e infelizmente muitos pacientes apresentavam, seguindo o curso natural da doença, progressão para o sistema nervoso central, ou aqueles pacientes com metástase cerebral na baseline também apresentavam progressão intracraniana. E aí a gente já mostra que o ceritinib apresenta uma boa penetração em barreira hematocefálica, mostrando esse ganho de sobrevida livre de progressão, tanto na população com metástase cerebral, como na população sem metástase cerebral.
e a mesma coisa os dados sobre vida global sugerindo benefício, mas à época sem mediana tendo sido alcançada. Após isso, então, a gente começa uma nova geração de inibidores de tirosina quinase contra o ALK. A gente tem o alectinib sendo avaliado no estudo ALEX, que também avaliou em comparação com o crizotinib, mostrando benefício em sobrevida livre de progressão. Mais uma vez, focando na questão do sistema nervoso central, que vai ser um ponto que a gente sempre vai debater acerca dos pacientes ALK positivo, a gente vê que a incidência cumulativa de progressão para o sistema nervoso central foi muito menor no braço do alectinib comparado ao crizotinib, já explicado pelas questões farmacológicas da droga de não penetrar barreira hematocefálica, e também com dados sobre vida à época ainda imaturos. A gente teve atualização também desses dados sobre os resultados especificamente de resposta intracraniana, e a gente vê que o alectinib apresentou taxa de resposta global muito superior ao crizotinib em sistema nervoso central, e a gente também teve atualização de dados em termos de sobrevida global. Esse estudo também foi avaliado em população asiática, no estudo de ALEX, e também houveram outros estudos para também corroborar o emprego dessa droga e dosagem também da medicação na população asiática, e aí só citando para entendimento. E a gente também tem um estudo ALTA-1L, um estudo de fase 3, já tendo sido realizado outros estudos de fase 2, a progressão do crizotinib, agora um estudo avaliando, então, brigatinib versus crizotinib como tratamento de primeira linha, e a gente vê, então, aqueles dados sendo novamente reproduzidos, o brigatinib alcançando o endpoint primário com sobrevida de progressão superior ao crizotinib, e também mostrando sobrevida sem progressão intracraniana, mostrando uma excelente penetração em barreira hematocefálica, controlando doença intracraniana também nesses pacientes. Então, o que ficou desenhado à época, né? Então, inicialmente, a gente tinha aquele paciente que, caso apresentasse progressão ao crizotinib, se discutia a progressão sistêmica, rebiopsiar e discutir com o paciente um TKI de outra geração, como brigatinib, alectinib, e até na hora que a progressão esse paciente, enfim, era considerado o tratamento terapia local ablativa. Com o advento dos estudos como foram apresentados, mostrando superioridade, tanto em sobrevida, né, como penetração de barreira hematocefálica, passa, então, aos TKIs de segunda geração serem incorporados para a primeira linha. Então, a gente passa a empregar ceritinib, alectinib, brigatinib no tratamento de primeira linha para esses pacientes. O crizotinib, então, fica ultrapassado, principalmente não só pelos dados de sobrevida, como também pela questão de barreira hematocefálica e sistema nervoso central. E aí a gente passa, então, a ter um novo fluxograma, onde, caso o paciente ainda apresentasse oligoprogressão, seria válido receber algum tipo de terapia ablativa, mas caso uma progressão sistêmica, discutir rebiopsiar para avaliação de qual mecanismo de resistência, e caso ainda uma resistência sendo adquirida na mutação no gen ALK, a possibilidade de expor esse paciente a outras drogas, como, por exemplo, lorlatinib. E aí, quando a gente fala, na verdade, em mecanismos de resistência, a gente vai ter tanto mecanismos do domínio ALK, como mecanismos de resistência fora do domínio ALK. Então, dentro do domínio ALK, a gente pode falar, então, que existem mutações realmente que podem surgir pontuais novamente nesse gene, gerando resistência. O paciente, na verdade, pode ter ganho de número de cópias dessa proteína anômala e aí se tornar resistente, e o paciente, claro, pode apresentar progressão e uma nova mutação em resistência da droga por uma má penetração ou inadequada penetração no sistema nervoso central, como ocorre com o crizotinib, a exemplo. Agora, outros mecanismos também são identificados que fogem desse domínio do ALK. Então, você pode ter outros oncogenes sofrendo mutação nesse processo e gerando uma nova via anômala de carcinogênese, como mutação na GFR ou no HER2, ou até KIT, e a gente também pode ter outros oncogenes separadamente recebendo mutação e gerando vias expressas independentes daquela do ALK já bloqueada. E aí, claro, o entendimento melhor dessas mutações, das amplificações de cópias do ALK, se outros mecanismos de bypass foram criados, ou até, enfim, ainda outras não bem estabelecidas de mecanismo de resistência, isso permitiu com que o melhor entendimento do sequenciamento do tratamento e proposta de tratamento fosse alcançada.
e aí mostrando que o próprio perfil de mecanismo de resistência que aquela célula tumoral passa a ter, também difere quando a qual TKI o paciente é exposto em primeira linha. Então, a gente sabe que nos casos de resistência ao crizotinib, quando empregado em primeira linha, 20 a 30% dos mecanismos ocorrem por mutação no próprio gene ALK, sendo que 90% dessas mutações ALK não são mutações do gene G1202R. Agora, para aqueles pacientes que já foram expostos à primeira linha a um TKI de segunda geração, a gente vê que o perfil genético de mecanismo de resistência é completamente diferente, onde nesse cenário a gente vê que a maior parte dos pacientes, 50% a 70% dos pacientes que se tornam resistentes apresentam mecanismo de resistência por novas mutações no gene ALK, e aí a gente vê que o perfil de pacientes que apresenta a mutação, por exemplo, do G1202R, chega a quase 60% em algumas análises, e que que é uma célula tumoral, é uma doença que ainda se mostra sensível a, por exemplo, drogas de terceira geração como o lorlatinib. E aí eu comparo que essas mutações primárias de ativação nesse domínio de tirosina quinase, ele também é visto, esse racional também é visto em outros tipos de doença, por assim dizer, ou seja, doenças com outros mecanismos drivers, a exemplo, por exemplo, o EGFR, quando a gente utilizava, né, de TKIs de primeira ou segunda geração e que progrediam e apresentavam mutação do T790M, que permitia, por exemplo, o uso do osimertinib em segunda linha. E eu trago esse racional também comparativo com o EGFR, que é o que a gente tem mais de vanguarda do uso dos TKIs, justamente para discutir qual seria, então, mais adequadamente o tratamento de primeira linha, visto o que nós já temos de experiência com o EGFR. Enfim, então aí eu trago também o estudo CROWN, que foi o estudo que avaliou, então, o nosso TKI de terceira geração, lorlatinib, versus crizotinib, que foi um estudo, então, fase 3 multicêntrico, que randomizou pacientes estadio 3B e estadio 4, ALK positivo, que também em primeira linha, com PS-ECOG de 0 a 2, o que permite pacientes mais de mundo real, podendo apresentar metade do sistema nervoso central, e foram randomizados para receber lorlatinib versus crizotinib, tendo como desfecho primário sobrevida livre de progressão. E aí o que a gente teve foi, mais uma vez, um excelente ganho em termos de sobrevida livre de progressão a favor do lorlatinib, assim como também sobrevida livre de progressão para o sistema nervoso central. E esse gráfico realmente é impressionante, essa linha reta azul representando o lorlatinib é realmente incrível. A gente teve atualização, né, com 36,7 meses de follow-up na ACR desse ano. O lorlatinib demonstrou, então, uma sobrevida livre de progressão em 36 meses de 64%. Ou seja, isso dentro da oncologia, de modo geral, também merece grandes palmas, porque 64% dos pacientes não apresentavam progressão em 36 meses, com hazard ratio de 0,27, favorecendo lorlatinib. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão por análise de subgrupo, a gente vê, inclusive, que um hazard ratio mostra para pacientes com metástase cerebral ainda mais benéfico. E a gente sabe que, mais uma vez, esse vai ser um tópico que a gente vai discutir e ressaltar inúmeras vezes nessa população de pacientes. Além disso, houve ganho em termos de qualidade de vida global através de questionários, enfim, variação média com relação à base de referência. O lorlatinib foi superior também quando comparado a crizotinib, e também a incidência cumulativa de progressão no sistema nervoso central como primeiro evento, mais uma vez é um gráfico impressionante, com a curva do lorlatinib praticamente reta, muito próxima ao eixo de zero, com uma redução de risco de progressão no sistema nervoso central de impressionante 92%. Também com dados imaturos temos sobrevida global, com a mediana não alcançada no braço do lorlatinib. Então, essa tabela aqui é, na verdade, um grande resumo do que eu falei, não vou me estender com relação a isso. A gente vê que a gente tem uma série de opções que passam a existir em primeira linha, e voltando àquele gráfico principal, então, a gente vê que tanto o crizotinib já, entre aspas, ultrapassado, temos ceritinib, alectinib, brigatinib e lonatinib com aprovação
para tratamento em primeira linha, sendo que o enzartinib também discutido essa aprovação a partir do EXALT-3, mas é mais uma droga que entra aí no circuito para a nossa discussão. E aí a grande pergunta da aula, né? Como decidir qual a melhor escolha de tratamento em primeira linha? Não existe, claro, uma resposta certa ou errada, mas a gente tem que pesar o que a gente tem dado de benefício, como também a segurança para o paciente, a eficácia do tratamento e o sequenciamento. Então, como já apresentado, apesar de não ser um modelo mais adequado, mas fazendo uma comparação cross-trial, a gente vê que a redução do risco de progressão em sistema nervoso central no estudo com lorlatinib e Crawford é 92%, como eu falei, enquanto no estudo com alectinib, essa redução de risco de progressão em sistema nervoso central foi cerca de 84%. É claro que não é um estudo comparativo head-to-head, mas a gente é mais um dado que entra, que pesa na nossa decisão terapêutica, e quando a gente vai avaliar todos os estudos visando principalmente os resultados em sistema nervoso central, visto que, uma vez o paciente apresentando uma progressão de doença e indo para um tratamento de segunda ou terceira linha, esse paciente, infelizmente, vai ser exposto a terapêuticas que muitas vezes não têm penetração em barreira hematocefálica, como quimioterapia citotóxica, e esse paciente volta a lançar mão das terapêuticas existentes, como radioterapia e cirurgia. Então, isso é um dado muito importante nessa subpopulação. E a gente vê que, avaliando a taxa de resposta intracraniana, dentre os estudos e comparativos, a gente vê que essa taxa é muito alta, a mais alta de 82% no grupo, na droga do lorlatinib. Também avaliando, então, outro parâmetro que entra na nossa balança de decisão é questão de toxicidade e segurança com a droga. Então, cada droga possui a sua peculiaridade em termos de efeito adverso, que você obviamente vai pesar em relação ao seu paciente, por algum motivo, qual se adequa mais. E outra questão também, que talvez não muito importante, mas muitas vezes para o paciente entra nessa discussão, na verdade, também questão de posologia. Então, doses únicas ao dia, ou doses 2 vezes ao dia, para um tratamento que a gente obviamente espera ser realizado por muito tempo, isso pode também ser uma queixa do paciente por alguma razão e também tem que entrar em consideração nessa discussão. Então, a gente vê que aqueles 2 fluxogramas apresentados anteriormente, um certamente já está no passado, enquanto o outro, com o emprego de inibidores de tirosina quinase de segunda geração, ainda a gente vê muito usado, mas entra já em discussão, onde a gente tem realmente o passado como crizotinib em primeira linha, com os dados ainda assim excelentes, sendo presente, a gente vê na prática muitos oncologistas dando preferência à questão do sequenciamento, usando o TKI de segunda geração para, posteriormente, o uso, por exemplo, do lorlatinib, mas a discussão que a gente traz, juntamente com o mesmo racional adquirido dos pacientes EGFR mutado, se, na verdade, não deveríamos logo utilizar em primeira linha as nossas drogas de geração mais avançada, com maior cobertura para mutações de resistência que nós temos, e desenvolvimento de outras terapêuticas mais à frente, com melhor análise de biologia molecular. E com relação ao futuro, assim, a resposta é sempre essa, pesquisa clínica. Eu trago aqui só como exemplo mais de um trabalho publicado com gilteritinib, para justamente avaliar pacientes que apresentaram resistência ao lorlatinib, e a gente espera que muitas outras drogas venham aí e consigam aumentar esse sequenciamento dessa doença. E é isso. Fica aí meus contatos para vocês. Acho que agora a gente pode ir para a discussão. Falei pra caramba. Não tem como falar pouco, né? ALK tem muita coisa, e foi assim, eu gosto muito de falar de ALK também, porque, na verdade, ALK é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? Porque eram pacientes que não ofereciam nada, né? É impressionante, é melhor do que estadio 3 agora, não é? Exatamente. Melhor que o ALK metastático do que o estadio 3, acho super, super interessante. O paciente, às vezes, não entende por que a gente comemora tanto o resultado, apesar da gente falar que é um comprimidinho, o paciente ainda não entende a nossa, enfim, animação e excitação, às vezes, quando a gente pega o resultado. Mas, enfim, vamos para a discussão. Eu interrompo o meu compartilhamento? Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que não precisa, ele tirou.
Ah, já tirou? Perfeito. Pronto. Vitor, eu vou aproveitar que você acabou de falar e vou fazer algumas perguntas, depois a gente volta para o imuno, tá? Primeira coisa é, você ofereceria, se você tivesse super acesso, você ofereceria já de cara a Lorla agora? Então, sim, a minha resposta pessoal é sim. É claro que é aquilo, não tem uma resposta certa e errada, eu acho que para isso, acho que esse fluxograma ainda é, enfim, muito discutível, mas o que a gente aprende desse racional dentro daquilo da oncologia torácica é que é o que aconteceu com o Osimertinib depois do Flaura, né? A gente vê que o emprego cada vez mais precoce da droga que realmente overcome algum tipo de mecanismo de resistência, que supera algum mecanismo de resistência, gera maior benefício. E realmente os dados do Crown são muito impressionantes. Então, Especialmente o sistema nervoso central, né? Eu acho tão... não, exatamente. E eu acho que é a grande muralha que a gente tem dentro, na verdade, assim, dentro da oncologia, do modo geral, né? A gente sabe que progressão para o sistema nervoso central dentro de neurologia é sempre um problema, porque, infelizmente, a gente carece de terapêuticas que têm penetração em barreira hematoencefálica, então, enfim, isso é uma muralha que a gente enfrenta. E falando em algo que é aquilo, a gente vai girar em torno disso. Então, assim, os gráficos são incríveis. Então, assim, eu confesso que, pessoalmente falando, tendo acesso e disponibilidade, enfim, paciente conseguindo os meios necessários, eu particularmente daria preferência ao emprego da droga. Hoje ainda não está aprovado para a primeira, né? Se eu não me engano. O FDA, eu acho que sim. O FDA, no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda não visa como primeira, não. Mas eu acho que cabe, enfim, discussões aí de formas para o paciente adquirir, mas eu acho que tendo essa oportunidade, eu acho que eu realmente faria. E você acaba biopsiando o seu paciente depois da primeira linha? Então, isso é outra seara de discussão absurda. Peço a biópsia, sim, solicito a biópsia, mas, enfim, questões que entram em jogo. Na verdade, é tempo até essa biópsia. A gente sabe que mesmo no privado, né, no público isso fica mais difícil, mas no meio privado isso requer tempo e um paciente em franca progressão às vezes não tem esse tempo. Então, para o paciente com sequenciamento, eu tento, eu solicito. Então, aqueles meus pacientes já estão, por exemplo, alectinib, que apresentaram algum grau de progressão, eu já solicito a droga, e aí é uma briga com o plano de saúde se vai ter aprovação ou não, dependendo da biópsia. Alguns planos a gente já conseguiu liberação sem a nova biópsia, explicando o sequenciamento, enfim, depende muito do relatório. Mas, enfim, por via de regra, porque o meu grande temor, mais até que identificação, é claro que em termos de ciência, né, a gente tem que identificar o mecanismo de resistência, mas eu confesso que o meu grande medo é diferenciação histológica, uma coisa raríssima, mas eu tenho muito medo de estar de frente de uma diferenciação histológica que está erradamente tratando o meu paciente. Eu também tenho muito medo. Mas acho que mais no GFR, assim, né? Transformação das células, assim. Agora, uma pergunta para você referente à ALK, né? Assim, aquele paciente que, enfim, progrediu a TKI, que você, enfim, infelizmente já falhou a todos os TKIs da geração, independente, né? Que você vai ter que expor ele a quimioterapia tóxica. Você associa a imunoterapia a esses pacientes? E assim, eu fiz essa mesma. Nunca, né? Eu confesso que eu nunca fiz. Menos do que GFR. GFR ainda às vezes eu dou um Empower 150, pensando que tem o Beva. E Exato, talvez o Beva tenha um pouco mais de sentido, até mais do que a imuno, mas o ALK, zero. Assim, eu não acho que eles respondem. Eu acho que é uma toxicidade desnecessária. Então, eu não associo. Eu na prática nunca, confesso, na minha prática clínica nunca associei, até porque a gente teve um estudo de fase 2 do Mundial de Pulmão do ano passado, que tentou justamente avaliar isso para os pacientes, tanto GFR quanto ALK, pós-progressão a TKI, eles avaliaram em termos de sobrevida os pacientes com adição da imuno ou não. E para a EGFR teve algum ganho, então para a EGFR até vai. Para a ALK, absolutamente nenhum. Embora eu sei que o pessoal de São Paulo tem muita gente importante de São Paulo que gosta muito do Empower 150 para esse subgrupo de pacientes, coisa que realmente eu nunca fiz. Para ALK, não. Para EGFR, acho que eu faço, porque eu já vi paciente respondendo também. Eu tenho a impressão de que o EGFR
um ou outro responde. Não responde bem como os outros, mas algum ou outro responde. Agora, a Entendi. ALK eu não acho que responde, sabe? Mas é Entendi. triste, né? Você vê o ALK Sim, progredindo sim. assim, Eu confesso que eu e tenho não uma tem. curiosidade em termos de resposta. E aí, passando a bola para você, trazendo a discussão sobre imunoterapia, não é nenhuma pergunta, na verdade, é mais para conversar quanto a isso. Porque o que eu achei interessante é que a gente também teve na ASCO, por exemplo, estudo de fase 2, né, para aqueles pacientes que em segunda linha, já tendo progredido a esquemas, por exemplo, né, como Carba, Pemetrexed e Pembrolizumab, que recebiam em segunda linha tratamento com Pembrolizumab mais Ramucirumab. É claro que é um estudo de fase 2, mas foi um estudo também muito Uma interessante. tentativa de recuperar a resistência, né? Exatamente. E aí eu Estudo fiz positivo, isso. porém pouco positivo, né? Não é E aí assim eu uma achei coisa interessante que animadora. talvez uma outra, assim, esses pacientes tinham sido expostos à quimioterapia prévia, mas você apresentou justamente os pacientes autoexpressores. E a gente sabe que a toxicidade ao ramucirumab também não é uma toxicidade absurda, é até bem tolerável. Então, um questionamento assim, mais de discussão é se no futuro também isso não seria uma outra alternativa para aqueles pacientes autoexpressores que a gente expõe apenas a pembrolizumab e que aí apresentando progressão de doença, a gente não manteria a exposição da imunoterapia associando com antiangiogênico. Então, assim, foram dois trabalhos distintos na ASCO, Isso talvez seja uma opção. mas Eu não trouxe, na verdade, eu trouxe os pacientes. Eu foquei muito no PDL1, assim, porque se você for falar de imuno no geral, acho que só eu falava aqui, né? Assim como se você fosse falar tudo de algo. não, Mas, sim, e foi muita mas coisa de esse estudo foi assim, na hora que ele foi apresentado, é, o grupo que apresentou, sim, apresentou como, nossa, vai mudar a vida de todo mundo amanhã. E eu não senti que foi essa a a percepção, né? receptividade do pessoal. Uhum. Acho que fora eles usam muito mais o ramucirumab do que a gente, eles têm até um pouco mais de empolgação com o ramucirumab do que a gente. A gente não usa tanto. Eu mesma não uso muito, porque o ganho é muito pequeno. E o ganho com É, imunoterapia também foi pequeno, né? Não é uma coisa assim transformadora. Agora, sim, usar o ramucirumab com a quimio, ou você usar o ramucirumab com docetaxel, vai ser menos tóxico com a quimio, né? Isso sim. sim, isso é outro argumento. Eu acho que talvez uma população selecionada de idosos, onde você não tem muito para onde correr realmente depois da Acho, progressão, acho que eu acho que sim. ter respaldo para a gente dessa opção, né? É uma tentativa. Mas pensando nisso, não pensando que eu acredite muito no esquema. Eu acho que a gente ainda não achou. A grande questão da ASCO, a gente conversou muito, a gente fez um pós-ASCO aqui, a gente conversou muito sobre isso. A grande questão, eu trouxe esse artigo e eu brinquei que ele era conceitual, porque a brincadeira da ASCO esse ano era tentar, vamos ver quem acha o melhor ligante aí da imunoterapia para vencer essa resistência. É Acho que isso. ninguém chegou ainda, ninguém ganhou a brincadeira, ninguém ganhou a corrida ainda. Mas acho Porque que a ideia é essa, é procurar o TIGIT, é procurar né? É procurar o anti-VEGF, é procurar algo que se una à imunoterapia, ou para deixá-la mais potente mesmo na primeira linha, ou para recuperar uma resistência numa eventual progressão. Mas eu acho que a gente ainda não tem dado para isso, a gente só tem dados muito iniciais, e aí fica naquela elucubração. Eu acho que o ganho foi muito pequeno para a gente falar, nossa, tem que usar hoje. Tem tanta coisa que a gente usou com ganho, com poucos dados, sim, mas neste caso, a gente tem quantidade de paciente para fazer um estudo maior, a gente vai ter esse dado, então eu acho que dá para esperar. Não é a mesma coisa do que aprovou a Mivantamab para GFR20, que você vai encontrar um na vida, assim, né? Bem pouco, eu estou dizendo, não, mas. a gente tem uma prevalência muito maior. E acho que assim, muitas dessas tentativas são porque, infelizmente, dentro de oncologia torácica, a gente carece muito de tratamento de segunda linha. O nosso sequenciamento é muito pobre, é muito curto, comparado com, enfim, outras neoplasias que a gente tem um sequenciamento muito maior. Então, muito dessas tentativas são para explorar a imunoterapia ainda cada vez mais, tentando esse mecanismo, porque
é aquilo, a gente está numa fase de barriga, onde a gente está trabalhando em cima do que a gente já tem, otimizando o resultado. Eu acho que é esse o raciocínio realmente que está por trás. Mas eu achei muito interessante esses subgrupos que eu acabei trazendo aí nos estudos, né? A história do não tabagista vem de algum tempo, assim, das últimas publicações, de um ano para cá, eu venho vendo isso, bastante publicação falando do paciente não tabagista. A minha impressão, pensando no passado, é que a gente ainda não achou alguma mutação que esses pacientes têm, né? A impressão é essa. É isso. Não é? Porque é isso. é que nem o tabagista que a gente achou o Carraja 12C fugindo aí a regra como prevalência. Então, a gente está à caça também de outras mutações nessa subpopulação, certamente. Certamente. Então, eu tenho a impressão E os trabalhos, como você falou, cada vez mais têm o cuidado de estratificar realmente esses subgrupos. Então, você destacou isso bem, porque é uma coisa, entre aspas, simples, né? Uma história clínica que a gente tem que coletar com o paciente, mas isso vai impactar na doença e na decisão terapêutica que a gente vai ter. Há quanto tempo a gente a gente parou de pensar nisso para decidir o tratamento, né? Porque antes você vai oferecer o EGFR se a pessoa é mulher, japonesa e não tabagista, né? Isso a gente foi perdendo um pouco a importância, né? E agora volta, olha, isso nunca devia ter sido deixado de lado, talvez. Não, então, muito legal. Você vê que isso não é a medicina ainda esperando. Não precisa ser só mutação. Não, exatamente, uma coisa clínica que realmente impacta e acho que, assim, define melhor a nossa estratégia frente ao paciente. E acho que, enfim, tiveram outros trabalhos também que, assim, de qualquer forma, interessantes com imunoterapia, não para essa subpopulação, trabalhos que tentaram, claro, que a imunoterapia, o tópico quente também para ela é a questão de neoadjuvância, que eu sei que na ASCO foi altamente discutido, mais apresentação. Super interessante, né? Sim, a gente está tentando antecipar a imunoterapia e em breve, não muito em breve, aí, puxando para o ALK, a gente também tem estudos tentando ser desenhados em adjuvância com ALK, aos moldes do Adaura. Então, em breve também a gente... Enfim, é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque é tanto ganho, e eu acho que faz mais sentido ainda do que o EGFR, porque o EGFR é aquele paciente que a gente vê, a gente fica feliz, mas não é a mesma felicidade do ALK, porque a gente sabe que daqui a pouco esse paciente vai progredir. E o ALK nem sempre, demora muito para progredir, né? Assim. Muito. Você vê 60% sem sobrevivência de progressão em 36 meses. É absurdo. Exatamente. Então, assim, faz até mais sentido você oferecer, pelo menos para mim, assim, parece que faz muito mais sentido você oferecer isso na adjuvância do que uma droga que já ia durar 2 anos e acabar. Então, eu não sei se, né, depois de algum tempo, o paciente vai falhar e a gente não vai saber o que fazer com esse osimertinib, mas no ALK é muito mais difícil de você recrutar, né? São são menos diferentes. E a gente vai morrer eternamente nessa dúvida, muito provavelmente, para as outras mutações drivers que não vão conseguir um N nunca suficiente para trabalhar isso. E aí, se você for procurar o EGFR, eu vi uma vez o pessoal da própria Astra fazendo uma conta sobre quantos EGFRs mutados você tem na adjuvância. Tipo assim, no país inteiro você tem 60, 80 pacientes. É absurdo. Imagina para um ROS1, para um MET, enfim, a gente não vai conseguir. Assim, vai ser eternamente uma dúvida nossa em relação a esses pacientes com mutação driver. E aí também na pegada de neoadjuvância, eu vi uns estudos até que eu brinquei falando que estudos malucos avaliando imunoterapia, mas, por exemplo, associada à radioterapia de algum sítio antes da cirurgia. Então, o paciente fazer imunoterapia, tendo irradiado algum sítio para, enfim, radiosensibilizar, imunossensibilizar, aquecer aquele tumor e ir para a cirurgia. Então, a gente está tendo, na verdade, eu acho que o tópico quente da parada é muita adjuvância, eu brinco sempre com cirurgiões isso. Eu falei assim, nossa, vocês me olham com essa cara de que eu estou falando grego, vocês, ano que vem, vão ter que estar aqui falando, porque vai cair no colo de vocês. Não, com certeza. E teve uma apresentação na ASCO excelente de um cirurgião torácico sobre neoadjuvância, onde ele dá o braço a torcer, dizendo que ele acredita que, pelo menos para a estadio 3,
a prática clínica já mudou, que deveria ser realmente padrão ouro na adjuvância, com a Mas imuno. você viu, esse estudo era para estádio 3A, né? Eu achei tão corajoso, cheio de N2, múltiplo. E aí Sim. teve uma super resposta, achei muito interessante. Não, foi muito bom. Então, assim, acho que realmente a imunoterapia está com tudo. Eu acho que a terapia-alvo a gente tem tá no momento de barriga, mas eu acho que a gente está justamente como a aula de hoje, na discussão desse sequenciamento, na decisão das melhores drogas, mas eu acho que vem coisa em breve para, principalmente no cenário adjuvante, para essa população ALK, mas vamos ver, né? Temos Mundial de Pulmão, temos ESMO ainda, vamos ver o que Temos sai. muita coisa ainda para sair, né? Novidade. E acho que tá tudo tão rápido. Teve alguma pergunta? Não sei, quiser mandar para a gente, mas eu não sei se alguém quis perguntar alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só mandar uma pergunta no chat. E a gente responde por aqui. Eu acho que não teve. A Mari me falou que não teve pergunta, não, porque a gente está aqui batendo papo, né? Não, se parecer mal educado que está desinteressado, não, mas acho que não teve pergunta. Bom, eu acho que foi isso, né? Eu ia te perguntar isso, e ia te perguntar se você tem acesso à biópsia líquida para ALK ou biópsia na progressão, mas você já me respondeu que você pelo menos tenta fazer, né? Tento sim, solicito, mas também discuto com a liberação do plano de saúde para tentar antecipar essa segunda linha, independente do mecanismo de resistência. Isso é meio difícil, mas a gente consegue, enfim, para não atrasar também, sabendo das burocracias, estando tanto a vida do paciente. Mas acho que, enfim, mais tento. É realmente o que está descrito em guideline, é o recomendado. Então, ao menos o pedido eu faço, mas muitas vezes confesso que o paciente até já iniciou o tratamento sem esse resultado. Acho que sim, eu também faço a mesma coisa. Na prática é muito difícil. Muito difícil. Enfim, então acho que é isso. Não sei se mais alguém, é o momento de final, se mais alguém tem alguma pergunta. Eu queria, de qualquer forma, primeiramente agradecer a MSD e a Pfizer pelo patrocínio e pela ajuda, sempre companheirismo aí com a gente, parceiros. Queria agradecer Cíntia, que infernizei para organizar essa aula. A gente sempre naquele caos, mas sempre parceira, lembrando a todos do simpósio internacional que a gente vai ter. E queria também agradecer a todo mundo aí que dedicou um tempinho a ouvir a gente aqui conversando, batendo papo e falando nessa nossa revisão, por assim dizer. Eu também queria agradecer muito a presença de todos. Obrigada, Vitor. Sempre muito bom conversar com vocês. Se me deixarem, a gente fica a noite inteira aqui, né? Isso. Agradecer a MSD, a Pfizer, e agradecer a todo o pessoal do Instituto que está aqui dando todo esse apoio para a gente. E obrigada por estarem com a gente aqui até esse horário. Boa noite a todos. E a gente se encontra no simpósio em agosto. Perfeito. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.